Breaking Bad, do início ao fim, mostrou vilões que simplesmente superaram expectativas. Desde a primeira temporada, todos os vilões apresentados conseguiram mostrar um nível de desenvolvimento muito bom, apresentando excelentes atuações. Por isso, no vídeo de hoje, decidimos ranquear os 5 melhores vilões de toda a série, em ordem cronológica. É importante lembrar que esse ranking é baseado nos seguintes critérios. Em primeiro lugar, a gente vai analisar a motivação, o porquê do vilão estar fazendo isso, o que ele quer para fazer isso, ele está fazendo isso só por vilania, afinal, qual seria a motivação ou se existe uma motivação nesse vilão. Bom, depois a presença desse personagem em tela, ou seja, qual é o nível de ameaça que esse vilão consegue ter. Quando ele aparece em tela você fica com medo, a presença vilanesca dele em tela é boa, é grande. E por último, temos os feitos. Esse vilão matou algum personagem, esse vilão conseguiu construir um império ou outra coisa do tipo. Quais são os feitos desse vilão? Ah, e lembrando que cada critério vale de 1 a 5 pontos, e no final de cada vilão nós vamos somar todos os pontos para ver o resultado final e mostrar do pior para o melhor vilão de todos. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado. Se você gosta de Breaking Bad, filmes, séries, cinema em geral, a gente convida você para dar uma olhadinha no nosso canal e, se gostar, se inscrever também. Agora sim, bora pro vídeo. Bora lá! Bom, para iniciar esse ranking, para saber qual é o melhor vilão de Breaking Bad, temos como principal critério a motivação do Tuco. Bom, a motivação dele é bem rasa na nossa opinião, e todas aquelas ações vilanescas que ele faz são realmente sem sentido. Justamente por ser um personagem doido e fazer tudo o que ele pensa, diminui e atrapalha ainda mais a motivação. Ele é praticamente mal por ser mal, não tem nenhuma motivação específica por trás. Tudo bem que ele é o chefe do crime ali, mas isso não explica muito bem o porquê dele ser tão louco e fazer todas aquelas coisas. Parece que ele não tem nenhuma ambição por trás daquilo tudo, ele só quer ser o cara mau e o chefe de tudo. Então daremos um 2 para a motivação de Tuco. Mas vamos para a presença, que ao contrário de muitos aqui nesta lista, Tuco tem uma presença em tela gigantesca. No começo da série ainda, onde nossos protagonistas estão entrando ainda nesse mundo do tráfico, a figura do Tuco é totalmente imponente. O cara bota medo nos personagens, bota medo em você, e você fica tenso quando ele discute com alguém ou alguém fala algo de errado pra ele. Você tem medo do que ele pode fazer com nossos protagonistas, o Walter e o Jesse, e isso é muito irado. Tuco é aquele vilão totalmente maluco que você não tem ideia do que ele pode fazer, e isso deixa ele com uma presença em tela gigantesca, e por isso damos 4 para esse critério. Bom, os feitos de Tuco são poucos, mas o cara simplesmente deu uma surra no Jesse. O cara no deserto, só por uma frase besta, matou a pancadas aquele seu parceiro lá e simplesmente sequestrou o Jesse e o Walter, mantiveram sobre uma arma em suas cabeças durante todo o dia. Ele trocou o tiro com o Hank, então ele tem alguns feitos ali e por isso que a gente dá um 3 para os feitos dele. Eu acho que é justo. Continuando aqui, pessoal, a gente tem os primos. Os primos não têm uma motivação muito grande para entrar em cena e fazer tudo aquilo que fizeram ou ameaçaram fazer. Na nossa opinião, a coisa principal que conta para dar uns pontos para eles é simplesmente vingar Tuco e matar Jesse e Walter. Além disso, parando para pensar, eles são soldados do Hector Salamanca e vendo ele naquela situação na cadeira de rodas e com o primo deles morto, a vontade de vingança só aumenta. Os primos não são maus com um propósito, eles já são maus por natureza mesmo. E por isso que se não fosse por Gus, eles teriam matado o Walter há muito tempo. Eles são os típicos vilões que a motivação deles é simplesmente acabar com todos que passam no caminho deles. Então, bora dar uma nota 2 para essa motivação. Simplesmente os primos têm uma das maiores presenças em telas de toda a série. O nível de ameaça dos dois é gigantesco. Você vê neles uma máquina de matar. Eles ameaçam todos que vêm pela frente e por não falarem nada e sempre terem aquela feição de seriedade misturado com vilania, a imponência deles fica ainda maior. E o engraçado é que os próprios personagens da série, até os coadjuvantes, comentam o quanto que eles são bizarros e sérios. Eles não se importam em tirar uma vida para livrar o caminho deles, e isso é muito amedrontador e irado ao mesmo tempo, e com absolutíssima certeza a presença deles em tela merece um 5, cara.
Com certeza, um dos feitos principais dos primos foi aquela batalha intensa com o Hank. Sim, eles saíram mortos de lá, mas toda aquela batalha, aquelas cenas surpreendentes mostraram quão os primos são perigosos. Além disso, eles explodiram um caminhão, matando todos que estavam lá sem nenhuma dificuldade sequer. Vale ressaltar que poderiam ter acabado com o Walt e com a série toda, né? Naquela cena que eles invadem a casa dele. Não foram muitos os feitos deles, mas somente por isso e também pelo perigo que eles causavam e pela morte de alguns figurantes, nós damos a nota 3 para os feitos. O Gus, cara, o Gus tem uma motivação muito boa na minha opinião. Ele tem uma motivação muito parecida com a do Walter e com todos os outros, de querer ser o maior dali, de querer ser o chefão de todo o tráfico, de montar toda aquela estrutura pra se manter no poder, construir o laboratório. Então, essa é uma motivação muito boa, mas que não dá uma nota tão alta. Mas o Gus tem um diferencial ali. Junto com essa motivação, ele tem a motivação da vingança. Ele quer se vingar totalmente da família Salamanca por ter matado uma pessoa que era muito importante pra ele. Ele vai toda semana para falar e se vingar de Hector, falando que tinha acabado de matar um membro da sua família, apenas para ver o Hector sofrer por tudo que ele fez. E isso é muito irado. Então, damos um 4 de 5 pontos para a sua motivação. Gus tem uma presença enorme na tela. Só pelo olhar dele, você sente muito medo. As expressões sociais, o jeito que ele fala tranquilo, com calma, mesmo estando em perigo, ele dá uma sensação de extrema imponência. Gus, quando está em cena, consegue mostrar o quão psicopata ele é, pois ele simplesmente matou o Victor e não sentiu remorso algum. Sim, não sentiu remorso algum. Tudo que ele faz, todas as pessoas que ele matou, ameaçou, no dia seguinte ele está totalmente como se não tivesse feito nada. Toda essa periculosidade do personagem é realmente perfeita. Gus, todas as vezes que aparece, traz cenas esplêndidas e muito tensas. Então, com certeza, merece 5 pontos de presença. Esse cara tem feitos gigantescos como o Tuco, mas muito mais intensificado. Ele coloca medo em Walter, ele leva ele pro deserto e ameaça matar ele, sua esposa, seus filhos, toda a sua família. Ele entra no laboratório totalmente em silêncio, pega um estilete e mata sangue frio o seu próprio capanga. Ele matou toda a família Salamanca, ele montou o maior império do tráfico de toda a América. Os feitos dele são gigantescos e com certeza vale um 4 aí de nota. Indo direto pro Todd, pessoal, a gente colocou ele aqui representando todos os neonazistas do grupo de Jack como um todo. Simplesmente, como todos os outros personagens dessa lista, ele está empenhado em construir o seu próprio império. Ele quer ser o chefe daquilo tudo e isso faz uma motivação bem boa na real, mas com um diferencial. E por ser psicopata, ele não vê que o que ele está fazendo é errado, ele não vê o que causa tudo aquilo, ele não vê as mortes, não vê os prejuízos e nada. Ele apenas é um cara que, representando aquele grupo com seu tio, quer mostrar que não é qualquer pessoa e que quer ganhar muito dinheiro de uma forma muito errada. Isso contribui bastante para darmos 4 pontos para a motivação desse personagem. E vamos para a presença, e sinceramente, a presença dele em tela não é tão grande como a de outros personagens dessa lista. Ele não passa uma impressão de ser um cara tão mal, ele até tenta ser bondoso algumas vezes, principalmente com Jesse ali quando ele está preso, dando sorvete pra ele, mas vocês sabem, o Todd é um psicopata, ele não perdoa nem crianças, cara. Ele realmente é um cara muito mal, mas ele não aparenta ser, e isso que é o curioso, ele faz coisas horríveis, mas ele não sente que são, e isso dá medo do que ele pode fazer, e isso merece pelo menos um 3 aí na presença. E como Davi disse, Todd assassinou a sangue frio sem pensar uma criança que aparece no deserto sem querer. Só de ele fazer isso, mostra o quão maluco esse personagem consegue ser. Além disso, ele prendeu Jesse no cativeiro e o tornou escravo para produzir a droga. Ou seja, ele estava junto com o grupo dele, aprisionando e escravizando uma pessoa viva, para vocês terem ideia da doidura desse cara. Além disso, ele matou a namorada de Jesse também a sangue frio na frente dele, por matar 2 pessoas, por escravizar Jesse e também por tentar acabar com Walter. Os feitos de Todd merecem com certeza 4 pontos.
É isso aí que você ouviu. Colocamos o Walter White como um dos vilões aqui nessa lista. Mas não é pra pouco, né? O cara simplesmente saiu de um homem bom e comum para o verdadeiro Scarface. Fez um dos maiores feitos e teve uma presença absurda em tela. Mas vamos analisar por etapas. Começando pela motivação. Ele tem simplesmente a maior motivação dessa lista. Ela é uma motivação que pode parecer supostamente simples, mas que foi desenvolvida de maneira perfeita. Ele descobre que tem câncer e vai produzir metanfetamina para deixar dinheiro para sua família antes de morrer. Essa é a proposta da série e essa também é a sua motivação inicial, mas como vocês sabem, essa motivação migra de beneficiar a sua família para beneficiar a si mesmo. Tudo o que ele fez por ele, e essa mudança é magnífica, merece com certeza 5 pontos. A presença de Walter White é muito curiosa na série, porque no começo Walter não apresentava nenhum sentimento de perigo e de ameaça para ninguém, mas com o fantástico desenvolvimento desse personagem, o nível de perigo aumenta muito de temporada para temporada. Se você pega o Walt no começo da série, ele não tem nenhuma ameaça, agora se você vê ele lá no final, meu amigo, o cara é muito mais perigoso. Todas as coisas que ele fez, toda essa transformação desse personagem, que só aumenta o nível de ameaça dele, é realmente excelente. E a cena que mostra ainda mais o quão isso é notável, com certeza é essa daqui. Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Simplesmente você vê que o Walt é o ser mais imponente naquele momento, mas se compararmos com o Gus, com o medo que ele causava em nós, toda aquela tensão, a do Gus ainda consegue superar. Então o Walt, 4 pontos para a presença. Chegamos nos feitos e agora eu só vou listar todos os feitos vilanescos durante toda a série. Matou um homem pela primeira vez em sua vida, explodiu um carro, marcando a sua virada de Walt para Heisenberg, deixou Jenny morrer, atropelou sem piedade 2 homens, mandou matar Gale, matou o Gus, matou o Mike, foi responsável pela morte de Hank e matou todo o grupo de Todd, metralhando todos de uma vez. E por fim, montou o maior império de cristal de toda a América. Walter White simplesmente tem os maiores feitos de toda a série e com certeza merece 5 pontos para isso. Agora, depois de darmos todas as notas para cada vilão, vamos fazer a apuração. Somaremos todos os pontos e vamos ranquear de uma vez por todas, do pior para o melhor vilão de Breaking Bad. E em quinto lugar, começando com 9 pontos, temos Tuco Salamanca. Um bom vilão aí, malucaço, que era muito imprevisível, mas que ficou em quinto lugar. Em quarto lugar, para fechar a família Salamanca com 10 pontos, temos os primos, um sinônimo de maldade, extremo perigo e ameaça para todos que apareciam na frente deles. Só não colocamos o Hector aqui porque ele era um vilão indisposto e que não fez praticamente nada na série, né? Então decidimos colocar os primos, que representa muito bem isso daí. E pessoal, para começar o top 3, temos o sobrinho de Jack, Todd, com incríveis 11 pontos. Um vilão bem psicopata, um dos últimos da série, que conseguiu surpreender todo mundo. E em segundo lugar, com 13 pontos, com certeza Gus Fring. Não tem como, cara, o Gus com certeza foi o melhor vilão dessa série inteira. O melhor vilão que fez o embate com Walter White, um cara frio e muito imponente. E em primeiro lugar, com 14 pontos, quase 15, quase 100%, não tem jeito, galera, tem que ser o Walter White. Com certeza um dos personagens mais desenvolvidos do mundo das séries e que mostrou o como um personagem pode mudar em apenas 5 temporadas. Mesmo que ele seja o protagonista, que a gente vê a série pela perspectiva dele, ele é realmente um vilão. Se você parar pra pensar, ele não é o mocinho da história. Então decidimos colocá-lo no primeiro lugar dessa lista. Então pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve, aperta o sininho e deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Então o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu até agora e falou! Falou, galera!